Olá, meu nome é Loreta. Hoje eu tô com a doutora Diná, minha musa, professora da nutrologia, e a gente vai falar sobre pacientes bariátricos e a necessidade de suplementação. Diná, eu queria que você se apresentasse para todo mundo. Bom, eu sou a Diná Ribeiro, sou nutróloga, sou coordenadora da pós-graduação em nutrologia das faculdades BWS, e agradeço a Loreta pelo convite. E falar de bariátrica é sempre desafiador, porque os pacientes, eles saem depois do primeiro ano assim, eles fazem tudo bonitinho, né? Mas depois disso, eles abandonam a suplementação, abandonam a correção de alimentos, né? E é sempre um desafio porque a maioria das bariátricas no Brasil é a técnica bypass, que é uma técnica desabsortiva. Então o paciente perde aquela capacidade de absorção e a necessidade de suplementação é muito maior para poder compensar. E muitas das vezes a gente precisa lançar mão de suplementação injetável. Por exemplo, o caso do ferro. Tá? Porque não adianta ele tomar por boca. Ele toma por boca, mas muitas das vezes ele não toma, ele esquece. Então os níveis de ferro são muito baixos. São pacientes que chegam a ter ferritina de 4. Nossa, o ideal nem da pensa. ferritina, lembra que eu falei no outro vídeo? O ideal é de 60. Então uma ferritina de 4 é só endovenosa. A gente tem que fazer ferro endovenoso. E às vezes várias sessões para ele alcançar. Só que isso vira quase uma rotina, da gente fazer isso anualmente ou a cada 6 meses. A outra questão é a vitamina B12. Da mesma forma, eles também vão ter muita dificuldade porque já não tem estômago. O estômago faz o fator intrínseco que se liga com a vitamina B12 do alimento, que é o fator extrínseco, né? Então, o estômago intrínseco, e essa absorção vai ser no intestino delgado, que também já está mudado. Então, geralmente, essas carências de vitamina B12, elas são muito importantes, porque a falta da B12 vai ter um reflexo neurológico importante. Sim, paciente. Tá? De memória, de cognição e também uma... sensibilidade. Sensibilidade, por quê? A vitamina B12, ela faz a bainha de mielina dos nervos. É como se fosse a capinha dos fios condutores. E essa baixa de vitamina B12 vai desmielinizando esses nervos. Então, os primeiros sintomas é formigamento. Então a gente tem um complexo de queixas neurológicas por carência de B12. Tem um termo em inglês que chama de brain fog, que é como se tivesse um fog, uma neblina no cérebro. O paciente não consegue ter todas as funções cerebrais caminhando de maneira adequada. Então a vitamina B12 ou se faz intramuscular, mas hoje a gente tem formas um pouco mais fisiológicas da metilcobalamina, que a gente pode fazer intramuscular ou endovenosa. Então, o paciente bariátrico, às vezes ele chega tão desnutrido que a melhor maneira que a gente tem de recuperá-lo de maneira mais rápida é fazer uma terapia nutricional injetável. E isso serve só para paciente bariátrico ou qualquer paciente pode fazer essa tecnologia? A terapia nutricional injetável eu acho que é uma coisa que vai entrar muito em rotina, porque você pula etapas. Então, se chega um paciente muito cansado, muito debilitado, tudo que você fizer na veia vai direto para a célula. E ele melhora. E ele melhora de maneira muito mais rápida e com muito menos cápsulas e suplementação. Então você coloca seu paciente num patamar de melhora numa velocidade muito maior. Né? Então vale a pena, sim. E quando a gente trabalha com esses injetáveis, isso é um programa a longo prazo ou ele pode ser muito pontual? Ele pode ser pontual, tá? Dependendo da patologia do paciente, porque aí você também vai caminhar com correções alimentares e que ele pode depois fazer uma manutenção assim. E isso assim, é só para vitamina ou tem outros nutrientes que eu posso usar? A gente tem vitaminas, minerais, antioxidantes, uma gama enorme de antioxidantes. A gente tem aminoácidos, né, que são os tijolinhos que fazem as proteínas. E dá para fazer modulação de neurotransmissores. Por exemplo, pacientes que têm níveis baixos de serotonina, então a gente pode fazer o triptofano endovenoso para alcançar um nível maior de serotonina e um bem-estar, melhorando o quadro de depressão. Então, para cada patologia, a gente tem como fazer protocolos para isso, né? E esses pacientes, por exemplo, que são os bariátricos, eu fico às vezes na dúvida, né?
você pega um paciente que está muito acima do peso, que ele tem uma série de riscos de infartar, de ter AVC, e de repente você transforma ele num carente nutricional. Eu acho que falta um pouco da conscientização da entidade médica de direcionar esses pacientes para um acompanhamento a longo prazo. Você não bariátrica, acha? acho que tudo sabe, Loreta, tudo depende da indicação. As coisas precisam ter indicações precisas, né? Então, para o bariátrico, aquele paciente que passou pelo menos 2 anos tentando emagrecer, não conseguiu, ou tem comorbidades importantes, por exemplo, diabetes. Então, o paciente que é diabético, está difícil controle, está muito acima do peso, a bariátrica, Ajuda. que seria até uma cirurgia metabólica, redime esse paciente do diabetes e gera para ele mais 10 anos de vida. Então, nesse caso, vale muito a pena. Mas a gente tem visto muitas indicações meio que forçadas. Tá? Agora, a bariátrica não corrige a doença, o transtorno alimentar. Então, o ideal é que esse paciente passe por um processo de trabalho psíquico, porque se você não corrigir isso, ou você não fazer diagnóstico desse transtorno alimentar, ele vai emagrecer, lógico, porque a bariátrica vai dar essa restrição, mas depois de uns 5 anos, você vai ver o paciente com reganho de peso. Que é uma coisa muito frequente Muito também. frequente, perigosa, porque geralmente pode ser até álcool. Então eles se tornam alcoólatras. Porque ele procura outra forma de compensação. Outra forma de compensação. E o que é pior, ele virando alcoólatra, ele vai fazer essa manutenção de déficit de vitaminas do complexo B, por exemplo. Tem outras, não só a B12, mas a vitamina B1, que é fundamental, né? Então, assim, a gente tem toda essa gama que a gente tem que olhar com olhos muito críticos, que os pacientes trocam. Um problema por outro. Um problema por outro. Então, eu acho que a análise do paciente que vai para a bariátrica, ela tem que ser muito bem feita. Então, os bons centros de bariátrica, eles têm equipes multidisciplinares, com psicólogo, com nutricionista. E o paciente, quando ele vai para a bariátrica, os trabalhos mostram, mais de 30% deles já tem carência nutricional. Então, eles já vão depletados para a cirurgia. Eles já deviam ter sido melhorados antes, porque isso vai acontecer, né? Na técnica de sleeve, que é uma técnica que não gera desabsorção importante, ela é mais restritiva, as carências são menores. São menores, mas assim, a indicação ela tem que ser precisa mesmo. E pensando na intoxicação desses pacientes, né, nos injetáveis especificamente, o que para as pessoas poderem entender, o que é essa intoxicação que a gente tem no corpo? Porque as pessoas não conseguem entender, porque a gente fala assim, inflamação. As pessoas pensam em pus, né, secreção. Queria que você explicasse daquela sua forma sucinta. O que acontece? Com o envelhecimento, o nosso organismo ele cria substâncias inflamatórias, que a gente chama de inflamação de baixo grau. É como se fosse uma inflamaçãozinha crônica que você tem no seu dia a dia e que isso vai gerar patologias. Tá? Então, como é que a gente lida com isso? Quando você melhora a sua alimentação, que tem mais antioxidantes, você consegue controlar essa inflamação de baixo grau. Como se fosse uma ferrugemzinha, como né? Como se fosse uma ferrugemzinha, uma oxidaçãozinha que você vai tendo com o envelhecimento. Então, quando você melhora a sua alimentação, e nem sempre a sua alimentação consegue dar isso. Por isso que a suplementação entra como uma estratégia importante para a gente baixar essa inflamação de baixo grau, que vai acontecer com o processo do envelhecimento. A obesidade é um processo de inflamação? Então, a obesidade porque a gordura geralmente é uma gordura visceral, que é mais para abdômen, junto de vísceras, né? Essa gordura ela é muito perigosa, porque ela cria essa inflamação de uma maneira muito mais intensa. O aumento da insulina por si só é altamente inflamatório. Então, o ideal é que a gente dose tudo isso no paciente da gente. Então, quando o paciente vem, você fala, poxa, está inflamado, por esses motivos. Proteína C reativa, que hoje já é muito pedida, também é um marcador de inflamação. Mas precisa tudo saber interpretar, né, gente? Sim, tem que saber assim, tá alterado. Fala, não, mas aí um fator isolado, sem o resto tá, sim, né? Mas a gente são marcadores, a gente tem que ver todos em conjunto, tudo em né? conjunto. Mas tem como a gente mapear isso, né? Que isso é importante. E vou pedir para você terminar falando sobre análise do cabelo. Adoro essa aula. Então, é um exame que se faz usando o cabelo como matéria, né, prima, como amostra. A gente analisa se o paciente tem
deficiências nutricionais, minerais essenciais. Dá para analisar se o paciente tem intoxicação por metal pesado. Esse exame não foi invenção de brasileiro, isso é muito usado nos Estados Unidos também, em vários trabalhos eles usam isso como forma, como método, então isso já é estabelecido lá fora, mas ele te dá se você tem intoxicação por metal pesado. Qual o grande problema de você estar intoxicado por metal pesado? Primeiro que muitos dos metais pesados, como chumbo e mercúrio, eles atuam como neurotoxinas, eles têm predileção por deposição no sistema nervoso central. Então, isso atrapalha todo o seu funcionamento mental, produção de neurotransmissores, inclusive de hormônios. Uhum. Tem trabalhos que mostram que intoxicação de chumbo atrapalha a liberação de hormônios sexuais, atrapalha o funcionamento dos hormônios tiroidianos. A outra intoxicação muito comum no Brasil também é alumínio. O alumínio tem sítios de predileção como sistema nervoso central e ossos, é como se ficasse compartimentalizado ali. Só que quando ele vai para o osso, ele desloca o cálcio. Piorando a osteoporose. Piorando a osteoporose. E muitas das vezes você faz uma leitura de densitometria, é lido como igual, e esse paciente tem intoxicação por alumínio, mas já começou o processo de perda óssea. Tá? Então, esse exame do cabelo, ele gera essa informação. Adorei fazer o exame do cabelo, achei fantástico. Né? Porque assim, no dia a dia, além de uma gama de outras toxinas que a gente está exposto e a gente não consegue ainda identificá-las. Porque o cabelo é um depósito, né? É um depósito disso. Você que é bariátrico ou quer melhorar a sua saúde, pode passar lá com a Diná. Não adianta vir comigo, porque eu não entendo nada disso. Marca lá com a Diná, passa com ela. Diná, deixa seu Instagram para as pessoas te acompanharem, apesar da brincadeira. @doutora Diná Ribeiro, é aberto, pode entrar, pode fazer perguntas, manda pelo direct que eu tenho o prazer de respondê-las. Gostou? Deixa um like, prolifera conhecimento de boa qualidade e deixe sugestões para os nossos próximos programas. Diná, muito obrigada, viu? Obrigada, gente. Um abraço.